Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo. Eu queria falar com vocês sobre o encontro que eu tive com Deus. Vou contar minha experiência que eu tive com o Senhor, uma experiência real, uma experiência verdadeira. Então eu queria estar falando aqui o meu testemunho desse meu encontro. Se você me perguntasse, Gustavo, qual seria a mensagem que você deixaria se você fosse partir amanhã, morrer, acontecer alguma coisa, você não pudesse falar mais nada para ninguém, qual é a mensagem que você deixaria para a humanidade? E eu digo, a mensagem que eu deixaria é essa aqui, a mensagem que Deus é real, que Deus é vivo e Deus tem livre acesso por meio de Jesus, aquele que o invocarem em verdade, em espírito e em verdade. E aqui eu gostaria de falar como foi essa descoberta, como foi essa revelação que eu tive. Que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus está disponível, que existe uma porta aberta de acesso que nos leva ao Criador. Então eu gostaria de começar a falar do meu processo de conversão. Aos 19 anos, eu fui fazer tiro de guerra, eu vivi uma vida normal como um adolescente, uma vida mundana, que gostava de boate, gostava de balada, gostava de bebida, fumava e tudo mais. Para mim isso era o prazer da minha vida, era uma vida até vazia, mas a gente não vê assim naquele momento. E aí eu fui fazer tiro de guerra e eu fiquei meio revoltado porque eu fui fazer tiro de guerra. Eu lembro na época meu pai conversar com o sargento para me liberar, tentar pedir para políticos me liberarem, não consegui nenhum êxito nisso. E por um lado, na hora eu não gostei, mas hoje eu entendo porquê e que havia um propósito, havia um motivo. Porque o meu processo de conversão eu entendo assim que começa ali. Tá? Num dado momento, eu não lembro quando foi exatamente, mas quando eu fazia um plantão no tiro de guerra, como eu disse, eu levava uma vida vazia, uma vida focada em mim mesmo, uma vida focada em álcool, bebida, balada, essas coisas que muitos jovens consideram muito importante. Mas eu já estava meio cansado, mas aquilo ainda era o meu prazer, era onde eu queria estar. Mas aí um rapaz lá no tiro de guerra, chamado Marcos Alves, ele chegou a falar para mim, ele começou a falar algo de Jesus, e eu me interessei por aquilo, e ele falou algo sobre arrebatamento da igreja, ele me explicou sobre a volta de Jesus, ele fez uma exposição completa das escrituras para mim, explicou sobre Abraão, foi até Apocalipse, explicou sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, a vinda. E eu tive uma noção bíblica como eu nunca tive antes. Durante o plantão inteiro, ele discorreu sobre a Bíblia, as Escrituras, e foi me expondo e me explicando. E aquilo que ele dizia é interessante, diferentemente de qualquer outra vez que eu ouvia a palavra, aquilo despertou no meu coração um desejo de conhecer mais, um desejo de saber mais do Senhor, de Deus, da palavra, se aquilo era real, se aquilo é somente invenção de homens ou não. E ele foi me expondo as escrituras e tal. No final ali, no plantão, assim, eu perguntei para ele, como eu faço então para ter esse Jesus? Eu via naquele rapaz um brilho, eu via nele algo diferente. E eu perguntei, como eu faço para ter esse Jesus que você tem? Aí ele me deu um versículo bíblico que eu lembro até hoje, que ele falou assim, tem um versículo na Bíblia que diz assim, eis que venho à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Aí eu falei, tudo bem, o que significa esse versículo? Eu não entendi. É o seguinte, Jesus, ele é um cavaleiro, Jesus, ele não invade. Você precisa abrir o seu coração e convidar ele para entrar. E aí ele vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai perdoar, ele falou até isso, vai perdoar os seus pecados desde quando você, no início até o fim, desde a infância até o fim. E aí
ok, aquela palavra ficou no meu coração, aquele versículo ficou no meu coração, eu não fiz mais perguntas para ele, acabou o plantão, e aí eu fui em casa, eu fiz essa oração, convidando Jesus. Eu falei, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu fechei os meus olhos, né? Eu abri o meu coração e convidei, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E aí eu senti algo mudar. O que eu senti? Eu senti como se fosse Comecei a chorar. Comecei a chorar e eu tive a sensação clara que eu estava sendo perdoado de todos os meus pecados. Como se estivesse sendo limpo tudo, desde lá atrás. E Jesus estava perdoando os meus pecados. E eu chorei, foi uma experiência com Deus. Foi uma experiência ímpar, foi uma experiência peculiar. Mas ainda foi uma experiência que não me mudou completamente. Por quê? Porque apesar de eu sentir aquela paz, aquele perdão, eu não queria me envolver com Jesus, porque eu entendia que para eu me envolver com Jesus, eu lendo as Escrituras, depois eu li a Bíblia, eu ia ter que abrir mão de algumas coisas deste mundo. Eu ia ter que abrir mão dessas baladas, abrir mão de ficar com as pessoas, com as meninas. Eu ia ter que abrir mão. Isso daí para mim era muito importante, apesar de ser uma vida vazia. Então eu ia ter que abrir mão dessas coisas. E aí eu não queria isso. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a Bíblia por conta, não vou mudar, vou continuar como eu estou, vivendo uma vida aí normal, e vou nos cultos na casa da minha avó, ouvi um pouco da palavra, não queria envolvimento com a igreja, e lá na casa da minha avó eu lembro que tinha um culto. E eu comecei a frequentar lá, ler a palavra, ler a Bíblia algumas vezes. E eu via na Bíblia que minha vida, a Bíblia é como um espelho, né? Hoje eu tenho entendimento disso. Eu não estava alinhada, minha vida não estava alinhada com a vontade de Deus. Eu vivia uma vida dissoluta. Mesmo querendo Jesus, eu queria as coisas do mundo. E a Bíblia fala, você não tem como amar a Deus e amar o mundo. Ou há de amar um e desprezar o outro, ou há de desprezar um e amar o outro. E ali eu fiquei muito em conflito, porque eu não abria mão e continuava. Eu lembro que eu era tipo um torcedor do Evangelho. Eu gostava do crescimento, de ouvir notícias do crescimento da igreja. Torcia, mas eu não queria viver, não queria renunciar àquela vida. Uma vida de pecado, uma vida dissoluta, uma vida de vícios, como cigarro. Então eu não queria abrir mão daquilo, porque para mim aquilo era importante. Aí, passado um tempo, ficou impossível caminhar. Tipo assim, dos 19 aos 21 eu vivi assim. Dos 19 anos aos 21 anos. Eu vivi nessa... Queria Deus, mas queria as coisas mundanas, as coisas que não agradavam a Deus. E aí eu cheguei a uma conclusão assim, eu acho que Deus desistiu de mim. Ele me deu aquela chance, Ele perdoou os meus pecados. E aí me veio uma crise a tal ponto que eu falei, você quer saber? Eu acho que Deus desistiu de mim, eu vou na igreja. Aí eu fui na igreja, na época era Ministério Comunidade Cristã. Eu estava com uma sensação ruim, assim, de que Deus não iria, uma sensação do meu coração, não iria me perdoar mais, não iria me dar mais uma chance, não iria... E eu fui meio desesperado, eu fui para a igreja. Aí eu fui para a igreja, eu sou tímido, eu sou uma pessoa tímida. E aí eu cheguei lá, fiquei constrangido, tem aquele hábito de falar, dá a mão pro seu irmão, fala pro seu irmão que ele é legal, que ele é bonito e tal, dá a paz do Senhor e tal. E aquilo me deixou constrangido, porque eu fui lá, tipo assim, para dizer, Deus, eu quero ter mais uma chance. Mas eu não senti nada ali, não fiquei nem muito concentrado naquela reunião, naquele culto. Fiquei constrangido ali, apesar das pessoas me receberem super bem, vieram me cumprimentar, tudo, eu espiritualmente não tive nenhum toque de Deus. Apesar que eu creio que Deus estava ali porque eles estavam reunidos em nome de Jesus, mas eu não senti um toque ali. Aí acabou a reunião, tudo, eu estava conversando com o Flávio, com o Rodrigo, que eram dois que depois me tornaram amigos meus. Eles
conversaram, me receberam e tal, e eu perguntei, cara, eu acho que Deus não vai me perdoar mais, me dá mais uma chance. Ele me chamou, ele me convidou a estar com ele há 2 anos atrás, e eu acho que dessa vez, como eu vivi uma vida de pecado, de mundo, a porta tá fechada. Aí eu lembro que o Rodrigo falou para mim, ó, leia o livro Bom Dia Espírito Santo. O autor é o Benny Hinn. Lá ele fala sobre o pecado imperdoável, eu creio que vai ser bom para você. Eu peguei, fui para casa, dormi. Eu pensei que eu esqueci até o nome do livro e o livro não saía da minha mente. Bom Dia Espírito Santo, autor Benny Hinn. Aí eu saí e fui atrás de comprar esse livro. Consegui comprar esse livro e devorei, né? Em 2 dias eu tinha lido todo este livro. Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. Inclusive gostaria de indicar para você que está vendo esse vídeo. Ele bate muito na questão que ele fala que o pecado imperdoável, ele explica um pouco que é da blasfêmia do Espírito Santo, dos pecados imperdoáveis, mas ele fala que existe mais uma experiência. Aquela primeira experiência que eu tive com 19 anos de perdão de pecados, eu entendi que era um novo nascimento. Mesmo não vivendo de acordo com a vontade de Deus, eu tinha ali, era o perdão de pecados, era a primeira experiência com Jesus, mas havia uma experiência maior, uma experiência mais forte, que é a experiência com o Espírito Santo. O próprio autor do livro, ele fala isso, e o autor não se desviou, o autor, como eu, o autor sempre seguiu vivendo na igreja, buscando a Deus, e ele teve um encontro com o Espírito Santo. Eu não. Eu tive essa experiência de perdão de pecados, mas eu depois de 2 anos vivendo totalmente fora da vontade de Deus. E aí ele fala dessa segunda experiência, que é o encontro com o Espírito Santo. Ele conta a experiência dele. E aquele livro, ele fala da comunhão, do relacionamento que você pode ter diário com o Espírito Santo, etc, etc. Depois eu li o livro mais vezes. Mas o que me marcou é que havia mais uma experiência, havia mais uma oportunidade. Aí então eu terminei de ler o livro, fechei. Eu lembro que era noite, eu estava em casa, na sala de casa. Meu pai se despediu, foi dormir, eu estava sozinho. E eu fechei os meus olhos, lembrando ainda daquele amigo meu, Batista, que falou de mim, de Jesus, pela primeira vez. Ele falou, abriu meu coração e fiz a mesma oração, que é, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Só que dessa segunda vez aconteceu algo muito forte, porque eu estava de olhos fechados, e quando eu falei de vem Jesus a terceira vez, eu não sabia se eu estava no céu ou se o céu tinha descido. Aí eu abri os olhos e eu vi a glória de Deus, desceu na sala de casa, e eu senti a minha pele arder de fogo, um fogo. Eu creio hoje que aquele fogo era porque eu estava sobrecarregado de pecados, eu precisava passar por um fogo purificador. E eu senti muito medo, porque foi diferente da outra experiência, que foi uma coisa gostosa, que eu me senti aliviado. Eu me senti a impressão que eu ia morrer, porque a presença de Deus era muito forte, era muito gloriosa. Ali não tinha mais sombra de dúvidas da existência de Deus. Ele estava ali no meu quarto de uma forma real. No meu quarto não, desculpa, na minha sala, na sala da minha casa. Estava na sala de uma forma muito real, muito viva, muito poderosa. E eu orei ele pedindo perdoa os meus pecados, agora eu vou te seguir, agora eu vou te servir, agora eu vou abandonar essas coisas que não te agradam, eu vou deixar essas coisas e vou viver, eu vou para a igreja, eu vou te buscar. Dali para frente, aí eu vi que as coisas do mundo, essas coisas que eu me apegava, que eu considerava importante, essas coisas mundanas, eu vi que elas não são nada diante de Deus. Diante desse livre acesso que nós temos à presença de Deus, que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus é disponível, que Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E aí eu comecei a desenvolver o que o livro diz lá, essa comunhão intensa com o Espírito Santo,
essa intimidade. Isso não tem preço, isso é caro, isso é fantástico, é o que o ser humano mais deseja e precisa. É esse relacionamento com o próprio Jesus vivo na pessoa do Espírito Santo. Então é essa mensagem que eu quero dizer. Deus é real. A partir daquele momento eu sabia, Ele é real. Aquela segunda experiência ela foi muito mais desconfortável para mim, mas ela me transformou mais. A primeira foi deliciosa, foi agradável, foi leve, foi aliviante. A segunda me deu medo. Imagina você estar diante daquele... essa percepção. Primeiro que você sente Deus ali, uma pessoa está ali. E é a pessoa que criou os céus e a terra, é a pessoa que existe antes de tudo. Você está diante de um Espírito eterno. Eu tive essa sensação no meu interior, por isso que veio um temor muito grande com esse fogo e com essa glória que eu vi. Então eu posso te dizer isso, Deus existe, Deus é real, Deus está disponível. Eu não sei como Ele pode, com cada um Ele se manifesta de uma maneira. Comigo foi assim, porque eu precisava daquele jeito. Na sua misericórdia Ele viu o que eu precisava. Eu precisava de um encontro tão forte para que eu não titubeasse mais em fé. Será que Deus existe? Caminhar patinando. E a partir daí eu não caminhei mais patinando. Eu sei que Deus é real e Ele está disponível a mim e está disponível a você por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então essa é a mensagem que eu quero te dizer. E eu digo para você, invoque o Senhor. Busque-o enquanto se pode achar. Ele é vivo, Ele é real e Ele te quer. No livro onde o Espírito Santo fala isso, Ele quer. Ele tem anseio por nós. Ele anseia em ter relacionamento conosco. E aí eu fui ler a Bíblia, estudar realmente, lá desde Adão. Deus anseia ter um relacionamento conosco, anseia ter intimidade conosco. Às vezes a gente só quer focar num relacionamento humano, que é aquela coisa muito horizontal. Deus, o maior e o melhor relacionamento, e o que vai mais te firmar em Deus, é o relacionamento com Deus direto. O relacionamento com o próximo é importante. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. A cruz, ela tem duas estacas, né? A cruz de Cristo. Uma vertical e uma horizontal. Revelando, primeiro, que relacionamento você e Deus. E depois, relacionamento com o próximo, nós com o próximo. Então eu queria deixar esse testemunho aqui, que você possa invocar o Senhor aí na sua casa e que o Espírito Santo possa te surpreender, se manifestando a você, segundo a sua necessidade. Que Deus te abençoe. Um abraço.